Bom, gente, hoje chegamos ao capítulo 4 do Evangelho de João. E aqui a gente vê a conversa de Jesus com uma mulher samaritana. Só para situar vocês, a Samaria era uma região que ficava entre a Galileia e a Judéia. E era uma região que não era muito bem vista pelos judeus daquela época, porque o pessoal que morava lá, né, os samaritanos, eles não seguiam corretamente o judaísmo, eles tinham um sincretismo religioso, misturavam, tinham outros deuses, então existia uma repulsa maior é, dos judeus com os samaritanos. E Jesus propositadamente passa por essa região e encontra ali uma mulher samaritana, que a Bíblia fala que ela era uma mulher inculta, desprezada, sem religião, era uma mulher que tinha uma vida promíscua, já tinha estado com vários homens, inclusive estava com um que não era o marido dela. E Jesus chega lá a ela, naquela época, inclusive, era até muito difícil você ver um homem conversando com uma mulher assim, sozinhos, ainda mais uma mulher desprezada da sociedade, né? E Jesus chega a essa mulher e pede água. Quando ela vai ao poço para retirar água, Jesus pede água. A própria samaritana se admira desse gesto, né? Porque ela faz, como assim, você sendo judeu, está falando comigo, ainda mais mulher? Mas Jesus pediu água, e Jesus aproveitou essa fala para dizer: se você conhecesse o dom de Deus, quem está te pedindo água, você é que teria pedido água a mim, e aí receberia água viva. Aí ela questiona o que seria essa água viva. E Jesus diz que quem beber desta água, da água do poço, terá sede novamente, mas quem beber da água que ele lhe der, que é essa água viva, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse aqui no versículo já 15: Senhor, então dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem que eu precise voltar aqui para tirar água. E ele lhe disse: Vá, chame o marido e volte. A mulher respondeu: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus, falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5 maridos, e o homem que você está atualmente agora não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Então disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Ela até então não sabia, né, quem era Jesus. Nossos antepassados adoravam nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém o lugar certo para se adorar. Então ela pergunta a Jesus o que seria a verdade, né? Então Jesus declarou aqui no 21: Creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, ou seja, não importando nem o lugar onde esses verdadeiros adoradores adorarão. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então disse a mulher: Eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo a nós. E aqui Jesus se revela, né? Eu sou o Messias, eu que estou falando com você. A mulher prontamente crê nessa palavra. Nesse momento chegam os discípulos que tinham saído e se admiram também dessa conversa de Jesus com essa mulher samaritana. Nesse momento, a mulher saiu e voltou à cidade, foi espalhar aquela notícia que ela tinha recebido do Messias, deixou seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: Venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: Mestre, coma alguma coisa. Ele estava sem comer. E Jesus, nessa hora, disse: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Então, eu não me importo com a comida. O mais importante para mim é concluir a obra de Deus, né? De Deus Pai que me enviou. Então, aqui nesse caso, a gente faz um paralelo de Jesus conversando com a mulher samaritana. No capítulo anterior, a gente viu ele conversando com Nicodemos, que era um homem culto, respeitado, religioso, conhecedor de toda a lei judaica. E aqui a gente vê o contrário, ele conversa com uma mulher inculta, desprezada, sem religião. Para essa mulher, ele despertou primeiro a simpatia dela, né? Pediu um favor, despertou sua curiosidade, falando que ele tinha a água da vida,
despertou seu senso de necessidade, né? Se você beber dessa água, você nunca mais vai precisar beber novamente de outra água, você não terá mais sede. Ele despertou a sua consciência, então ele falou lá, né, dos seus pecados, é, sua vida conjugal. Despertou o seu sentimento religioso. E aqui a gente vê que é mais fácil discutir teologia do que enfrentar os nossos próprios pecados, né? Jesus mostrou que o importante não é onde, mas como e quem a gente adora. Quando ele fala do templo, que o importante é adorar a Deus e não importa o local. E a verdadeira adoração é um dos temas centrais da Bíblia inteira, inclusive, né? Os verdadeiros adoradores são os que adoram o Pai em espírito e em verdade. Ele, mais uma vez, aqui ele vai combater a religiosidade excessiva, que a exemplo de Nicodemos, a religiosidade às vezes atrapalha você buscar verdadeiramente a Deus, né? Buscar verdadeiramente a Jesus. E aqui ele despertou uma fé verdadeira, dizendo que eu sou o Messias, e a mulher samaritana prontamente creu. Ele mostrou aqui, começou a iniciar que a salvação vem para aqueles que creem. Eles que reconhecem a sua desesperada necessidade de vida espiritual. A gente precisa reconhecer que somos pecadores, porque se a gente não acha isso, a gente não acha também que a gente precisa de uma salvação. Depois a gente precisa confessar e se arrepender desses pecados e receber de Cristo, como seu Messias e Salvador, a graça maravilhosa da salvação. Aqui a gente também começa a ver que a atitude dos discípulos inicialmente foi de preconceito, né? Que Jesus estava conversando com uma mulher, e ainda mais samaritana, e eles ignoravam ainda as coisas espirituais, mesmo andando com Jesus, eles estavam mais preocupados com algumas coisas terrenas, como a Jesus, enquanto ele estava preocupado em fazer a obra do Deus Pai, né? Aqui a gente consegue enfatizar também a atitude dessa mulher samaritana. Na verdade, progressivamente ela começou a ter os seus olhos abertos, ela foi, de acordo com quanto mais ela conhecia, ela foi percebendo quanto que ela era pecadora e quanto que ela precisava daquele Cristo, e ela creu. Ela teve os olhos abertos progressivamente. Essa transformação dela foi confirmada por suas atitudes, a atitude de crer. Ela deixou o cântaro lá e correu para a cidade para chamar, para mostrar para as pessoas, para pregar aquilo que ela tinha acabado de descobrir. E a gente pode ver também na atitude de Jesus que ele ensinou aos discípulos que a comida mais saborosa e mais necessária é fazer a vontade do Pai, que nenhuma outra necessidade é mais urgente, que a gente precisa ter visão de que sem Cristo o ser humano está perdido. As falsas religiões que têm prosperado tanto, inclusive nos dias atuais, né, acabam nos separando de Jesus. A ignorância não é um caminho para Deus e que a obra de Deus precisa ser realizada agora. A gente continuar a ler aqui o capítulo, ele vai falar sobre a semeadura. Então, ele fala que quem semeia já e colhe aqui na terra, já vai ter seu prêmio, né? Que é aquela colheita. Mas quem semeia a palavra de Deus, quem semeia a boa nova do Evangelho, vai colher lá na frente tanto a salvação, né, como uma vida eterna com recompensas. A gente consegue ver aqui que nessa atitude dos samaritanos, né, que foram as pessoas que ouviram a mulher que foi lá contar as boas novas para eles. Então, são as pessoas que receberam esse evangelho. Jesus não operou nenhum milagre para eles, não teve nenhuma obra grandiosa, mas eles creram através do testemunho daquela mulher, né? Jesus permaneceu ali apenas 2 dias, mesmo assim muitos samaritanos foram se encontrar com Cristo através do testemunho dela, e depois que eles começaram a ouvir a palavra de Deus, eles próprios creram também. Então, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E não nos cansemos de proclamar esse evangelho. Quanto mais a gente fala, quanto mais a gente proclama, e quanto mais as pessoas ouvirem, mais elas vão crer. A pessoa mais improvável pode se tornar a testemunha mais eficiente. Então, o religioso lá teve dificuldade em crer, em propagar aquela boa nova do evangelho. Mas a mulher mais improvável, aquela que era excluída da sociedade, provavelmente aquela que você julgaria, essa mulher não pode ter nada com Deus. Ela que primeiro creu e ela que primeiro espalhou, né? Então, aonde o evangelho chega, os preconceitos são vencidos. Jesus é convidado para ficar com eles ali 2 dias, mesmo havendo a rivalidade, né, entre os judeus e os samaritanos, e depois disso, eles creram, não só por terem ouvido falar,
por terem ouvido o testemunho da mulher, mas por terem tido suas próprias experiências pessoais com Cristo. Então, às vezes a gente escuta uma pregação e tende a crer, mas quando a gente tem uma experiência pessoal, nossa fé aumenta.